Filipenses, capítulo 4, e vou ler do versículo 14 ao versículo 18. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalónica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure do nativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. E estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer porque tu tens, Senhor, sido um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Obrigado pela tua bondade que se manifesta em todo momento. Obrigado pela tua benignidade. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu sabes tudo o que acontece e nada te apanha de surpresa, nada, Senhor, pode fugir ou furtar aquilo que são os teus propósitos. E por isso aqui estamos, Senhor, como os filhos teus, para te rendermos honra e glória, para te expressarmos a nossa gratidão, mas também para ouvirmos a tua palavra, para ouvirmos, Senhor, aquilo que tu tens para cada um de nós, quer através dos cânticos, dos hinos e também agora da tua palavra que está aberta, Senhor. Que tu possas falar aos nossos corações, que o teu Espírito possa estar a tocar-nos, que o teu Espírito possa levar a aplicar-nos no dia a dia, a partir da manhã ou a partir de hoje mesmo, que a tua palavra, a fim de que possamos viver como tu queres e viver, Senhor, como foi exemplificado pelo teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Pai querido, porque tu nos tens dado sustento. Obrigado pelo pão que tens colocado diariamente nas nossas mesas. Obrigado, Senhor, porque tu nos tens dado saúde, nos tens dado forças para trabalhar. E obrigado pelo trabalho que temos. Obrigado, Senhor, porque podemos sair dia após dia para trabalharmos e para termos o sustento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu nos tens capacitado para o fazermos, tu tens sido conosco. E queremos agradecer, Senhor, pela forma como também tens trabalhado nas nossas vidas, na tua igreja aqui. E, Pai querido, nós queremos cada vez mais ser aperfeiçoados. E por isso, Senhor, também pedimos que o teu Espírito possa continuar a fazer essa obra, para que, quando tu voltares, nós possamos estar preparados para te recebermos. Pai querido, nós queremos te agradecer também pelas crianças que nos tens dado. Queremos te agradecer por cada pai, por cada mãe. Queremos te agradecer por cada família que tem investido na educação cristã dos seus filhos. Pai querido, que eles possam continuar a fazê-lo. E que este momento em que as nossas irmãs vão estar com as crianças, Pai querido, que possa ser um tempo proveitoso de edificação e que também ali, Senhor, na sua classe, a tua palavra seja anunciada e o teu Espírito possa estar a realizar a obra. Isso nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. Então, queria convidar as irmãs que hoje têm a responsabilidade do culto infantil para poderem, então, fazer o favor de sair com as crianças. Estamos a chegar ao fim desta carta que temos vindo a estudar ao longo de meses. E quando nós olhamos para esta carta, nós não podemos esquecer o envolvimento desta igreja no ministério do apóstolo Paulo. E nós, quando olhamos para Atos, nós começamos a ver o envolvimento desta igreja. A partir do capítulo 16 de Atos, nós vemos então esta igreja surgir. E ela surge como fruto do trabalho missionário que Paulo ali faz. Não está sozinho, ele está acompanhado também pelos seus colaboradores. Mas é muito interessante como é que ele chega a Filipos. É muito interessante que o seu plano original não era chegar a Filipos. Eles tinham outra intenção, eles tinham outros planos de viagem. No entanto, Deus apareceu em visão a Paulo, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos.
ouviu o clamor daquele povo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E a partir então dessa obediência a esse clamor, então Paulo e seus colaboradores chegam lá. E nós vemos uma obra extraordinária acontecer. Como em pouco tempo Deus fez grandes coisas. Como Deus, em pouco tempo, usando aqueles servos, deu origem a esta igreja, que se tornou uma igreja exemplar, como vemos e vamos acompanhando à medida que estudamos esta carta. Foi a primeira igreja em solo europeu, fruto da viagem do apóstolo Paulo. E nós vemos que Paulo tinha sempre a preocupação de estar em contacto com esta igreja. Não apenas o faz através desta carta, mas anteriormente já o tinha feito na terceira viagem missionária. Paulo vai voltar a passar por Filipos para estar com estes irmãos. E conforme vemos em 2 aos Coríntios, também numa outra ocasião ele chegou lá. Mas o que é que aconteceu em Filipos de relevante? Várias coisas aconteceram. Por um lado, nós vemos como aquele carcereiro e a sua família foram salvos. Um homem que não foi à igreja, mas Deus foi ao seu encontro. Como Paulo e Silas, estando presos, serviram de testemunho para aquele homem. E como o carcereiro e a sua família foram salvos, através então do testemunho daqueles irmãos do apóstolo Paulo naquela prisão. Vemos também algo extraordinário, a libertação daquela jovem. Uma jovem que tinha o espírito da adivinhação. No entanto, Paulo, como instrumento de Deus, então trouxe libertação àquela jovem. Nós vemos também como uma mulher, uma negociante, como ela também se converteu ao Senhor, como ela abriu a sua casa para receber a igreja ali. E nós vemos como esta igreja era muito querida do apóstolo Paulo. Não só por causa da fidelidade destes crentes, como vemos refletido nesta carta, mas também por causa do apoio constante que esta igreja dava ao apóstolo Paulo. Tanto através do encorajamento, como também através das suas dádivas, dos seus donativos. A igreja de Filipos, ela pode ser caracterizada, por um lado, como uma igreja alegre, sentir alegria no servir, uma igreja alegre, a quem também o apóstolo Paulo recomenda essa alegria, que eles pudessem permanecer, mas também encontramos uma igreja que pode ser caracterizada pela sua generosidade. Era uma igreja que se dava, era uma igreja generosa, e o apóstolo Paulo vai fazer eco aqui no texto que nós lemos e também ao longo da carta. Uma generosidade que tocou o coração do apóstolo Paulo. Uma generosidade que o levou a escrever este texto e a expressar a sua gratidão por aquilo que a igreja estava a fazer. Uma igreja que se dava. E esta igreja é uma igreja que também deve ser imitada por nós, igreja aqui na Amadora. Uma igreja que serve, uma igreja que ajuda, uma igreja que dá, como vemos aqui na igreja de Filipos. Uma igreja que não está voltada unicamente para dentro, e é importante, nós também temos a preocupação com os de dentro, mas uma igreja que está voltada também para o exterior, que se preocupa com os vizinhos, que se preocupa com os outros, que se preocupa com um povo que está lá fora, perdido, que jaz nas trevas e que caminha para a perdição. E aqui neste texto que nós lemos, nós encontramos algumas características, alguns aspectos que nos mostram quão generosa esta igreja era. E no versículo 14 nós encontramos um primeiro aspecto. Era uma igreja que sabia fazer o bem.
Reparem como começa. Todavia, fizestes bem. Paulo vai reconhecer o serviço desta igreja. Paulo vai reconhecer que foi um belo serviço. Algo belo aquela igreja estava a fazer. A expressão fizestes bem, ou então podia ser traduzido também fizeste uma bela coisa, mostra exatamente aquilo que a igreja estava a fazer. Ela sabia fazer o bem e o fazia. Porque, como disse Tiago, quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas ela sabia fazer o bem e estava a fazer o bem. Uma igreja que estava a fazer bem ao apóstolo Paulo. A generosidade daqueles crentes tinha sido um grande contributo para o apóstolo Paulo. Ele tinha em Deus o seu fortalecedor, como vimos na semana passada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas tinha nesta igreja, tinha naqueles membros, irmãos, amigos, com quem podia contar. Eram seus grandes amigos. Via-os como verdadeiros instrumentos de Deus, pela forma bela, pela forma carinhosa, como eles estavam envolvidos. Então, é uma igreja que sabia fazer o bem, que fez o bem. E é importante nós sabemos fazer o bem e fazermos. Não se pode ficar pela teoria, porque ficar pela teoria é pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas também vemos um outro aspecto ainda no versículo 14. Se por um lado esta igreja sabia fazer o bem, esta era uma igreja que também participava. Era uma igreja que participava do ministério do apóstolo Paulo. E mais concretamente, participava daquilo que muitos que certamente não queriam se associar, aflições. Por vezes quer-se participar das coisas boas, mas esta igreja, ela participava dos momentos menos bons do apóstolo Paulo. Participava das aflições do ministério. E nós sabemos qual era a realidade do apóstolo Paulo quando escreveu esta carta. Ele estava aprisionado, estava preso ali em Roma. No entanto, ele podia continuar a contar com a ajuda daqueles irmãos. Ele sabia que aqueles irmãos não o tinham abandonado. Não. Estavam com ele, estavam a participar das suas aflições. E como é que o estavam a fazer? Nós vemos como eles enviaram Epafrodito. Como eles enviaram alguém de confiança da igreja, uma pessoa responsável para estar com o apóstolo Paulo. Eles participaram, eles viram que o apóstolo Paulo precisava de alguém ao seu lado. Então, enviaram Epafrodito para estar. Alguém que mesmo perante a morte, ficou bastante doente, como vemos no capítulo 2, não deixou de estar ao lado do apóstolo Paulo. Estava ali. Ele estava ali, participando em nome da igreja do ministério de Paulo. Estava. Aquela igreja não desprezou o apóstolo Paulo quando ele se encontrava na prisão. Antes o amaram. Antes deram-lhe o melhor que tinha, que é consolo. Daquela pessoa que realmente era alguém que se preocupava com os outros e naquele momento particular iria se preocupar com o apóstolo Paulo. Eles associaram-se a Paulo. E vemos que há uma reciprocidade. Paulo também se associa a eles. Paulo também demonstra a sua gratidão pela oferta recebida. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. No entanto, outras características nós vemos aqui, desta igreja generosa. Era uma igreja que não estava a ver se as outras igrejas faziam ou não faziam. Não uma igreja que estava-se a medir pelas outras igrejas. Aquela igreja está a fazer, aquela também, vamos nos juntar. Não, uma igreja que tomou a iniciativa e que fez. Reparem no versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós
outros. Nenhuma igreja teve a preocupação de Filipos. E Filipos não foi a única igreja que foi beneficiada pelo ministério do apóstolo Paulo. Muitas outras. Se nós pensarmos só na segunda viagem missionária, nós vemos quantas igrejas o apóstolo fundou durante essa viagem. Mas Paulo diz, passados já 10 anos do início, e estamos a falar de um tempo longo, 10 anos, durante 10 anos, nenhuma igreja mais se associou, senão só a igreja ali em Filipos. Tantas igrejas que foram beneficiadas, muito mais do que a igreja de Filipos. Quando pensamos na igreja de Corinto, que teve lá o apóstolo Paulo durante 18 meses. Quando pensamos na igreja de Éfeso, que teve lá o apóstolo Paulo durante 3 anos. Quando pensamos em outras que beneficiaram do apóstolo Paulo, no entanto, não estavam juntos, não estavam a colaborar no ministério do apóstolo Paulo. Só esta igreja é que se associou. Desde o princípio, eles o começaram a fazer. Era uma igreja que aparentemente não tinha muita responsabilidade para o fazer. Não teria as melhores condições para o fazer. No entanto, ela o fez. Uma igreja que não foi obrigada. Uma igreja onde não houve uma imposição de alguns dos líderes para que assim fosse feito. Voluntariamente o fizeram. E o apóstolo Paulo diz, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. E nestas palavras nós podemos ver um misto de alegria e de tristeza. Alegria pela dádiva daquela igreja, mas tristeza. Para alguém dizer, nenhum outro se associou comigo. Podemos imaginar como estaria o coração deste homem, que tanto deu pela obra do Senhor, que tanto estava a dar, mas que não estava a ser reconhecido pelas demais igrejas. Como a ingratidão não é um problema do nosso século, como já neste tempo existia ingratidão. A igreja de Filipos, uma igreja grata, enquanto que as outras, muitas outras, não estavam a sê-las, e o apóstolo Paulo claramente expressa isto. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Era uma igreja diferente das demais, que não se regia por aquilo que os outros faziam ou deixavam de fazer. Ela sabia fazer o bem e ela então fazia, mesmo que outros se associassem ou não àquilo que ela estava a fazer. Mas também, no versículo 16, nós encontramos um outro aspecto. Porque até para Tessalónica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. É uma igreja perseverante na sua generosidade. Não foi uma igreja que deu uma única vez e disse, o meu trabalho está feito. A minha dádiva já foi dada. Não. Fê-lo mais do que uma vez. Foi perseverante na sua generosidade, foi perseverante no seu sustento ao apóstolo Paulo. Eles se revelaram zelosos no que diz respeito à contribuição. Não contribuíram apenas uma vez. Fizeram-no noutras ocasiões. Eles não se desculparam. Uma vez pode haver essa tentação de nós nos desculparmos na nossa generosidade. Eu já fiz a minha parte. Agora os outros que façam. Não. Esta igreja perseverou na sua generosidade. Com frequência o aliviaram a sua carga. Com frequência eles reanimaram o apóstolo Paulo e procuraram suprimir as suas necessidades. Era um verdadeiro encorajamento para Paulo. Por esta igreja, Paulo podia dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Aliás, quando nós olhamos para o início do capítulo 4,
Paulo vai dizer: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Minha alegria e coroa. Ele sentia-se recompensado por ver esta igreja da forma como estava. Então, uma igreja que não desiste, que é generosa, que continua a fazê-lo, que continua a dar-se. Generosidade. Generosidade, então, da parte desta igreja. Mas não era uma generosidade qualquer. Era uma igreja bastante generosa. Repare o versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte. Uma igreja bastante generosa. E Paulo dá este testemunho daquilo que tinha então recebido. E quando nós olhamos para o texto grego, estas palavras são bastante expressivas. Fala de transbordamento. Fala de algo que transborda. Que não é apenas o suficiente, é mais do que o suficiente que transborda. E quando nós olhamos para essa expressão, estou suprido ou estou cheio, noutras versões, o tempo que está aí é no perfeito. Está no perfeito. E a ideia do perfeito é uma ideia que já foi realizada, no entanto, continua a ter consequências. Ele está a dizer que pontualmente, num determinado momento, recebeu essa oferta. Mas ele ainda tem abundância dessa oferta. Essa oferta foi tão suficiente que ele ainda tem. Ainda tem, ainda não gastou, ainda tem. Porque foi com abundância. Foi dado algo bastante transbordante. E ele, quando escreve essa carta, diz: estou suprido, estou cheio. Continuava cheio. Por causa desta generosidade. Uma igreja bastante generosa, que não teve a fazer contas. Ele precisa de tanto, não deu além daquilo. Porque sabia que a necessidade do apóstolo Paulo não era só para aquele momento. Ele iria ter necessidade noutras ocasiões. Então, visto que naquele momento, naquela altura, não havia a facilidade de hoje, fazer uma transferência bancária, então enviava e entregava em mãos, como Epafrodito fez, como entregou em mãos, ele dizendo: desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte. Então vemos aí como esta igreja foi liberal na questão do dar. Que exemplo é esta igreja? Uma igreja que se dá. E nós somos chamados também a sermos uma igreja que se dá, a imitarmos aquele que se deu. Deus deu-se. Jesus deu-se pela sua igreja. E nós somos chamados a darmos-nos também, como a igreja que somos. Mas há um último aspecto que eu quero realçar. Vejam como o apóstolo Paulo olhava para aquela oferta, para aquela generosidade. No versículo 18, vai dizer: desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Eles, ao fazerem aquilo, eles estavam a fazer porque estavam a cultuar a Deus. O que os movia era o culto a Deus. O que os movia era a adoração de Deus. Esse era o motivo. Eles faziam o que faziam por amor a Deus. E porque amavam a Deus, estavam também a amar o próximo. Aquela oferta, aquela generosidade, era o culto daquela igreja. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quando nós olhamos para esta linguagem, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus, temos que pensar naquilo que era o sistema de sacrifícios no Velho Testamento. Os judeus ofereciam sacrifícios ao Senhor por meio de sacerdotes. Os sacerdotes eram os intermediários. Então eles ofereciam, criam firmemente que ao fazê-lo estavam a cultuar
a Deus. Criam que quando o animal era queimado como sacrifício, consagração, holocausto, que aquele cheiro chegava à presença do Senhor e lhe era agradável. É como o apóstolo Paulo olhava para estas ofertas, como algo da qual brotava cheiro, um cheiro agradável, um aroma agradável, que chegava à presença do Senhor. O próprio apóstolo Paulo reconhece que aquela oferta, que aquele culto, não fica pelo teto, chega lá à morada de Deus, agrada ao Senhor. As ofertas dos filipenses eram um ato de culto agradável a Deus, tal como o autor aos Hebreus vai também refletir isso, quando escreve: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Um sacrifício agradável. Uma generosidade que encantava. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, então, a refletir isso. Uma igreja generosa. Uma igreja que fazia o que fazia pelo motivo certo. Ela tinha o motivo de glorificar a Deus através daquilo que fazia. Quer para com o apóstolo Paulo, quer para com aqueles que estavam à sua volta. Era isso que a igreja procurava fazer. E a nossa generosidade, a nossa entrega, o nosso serviço, o exercício dos dons e talentos, e este mês é o mês da mordomia, em que somos chamados a pensarmos naquilo que o Senhor nos tem dado. E por isso também o tema do boletim, não é? Cuidado com o templo do Espírito Santo, cuidado com o nosso corpo. Somos chamados a cuidar dele, mas também somos chamados a exercitar os dons e talentos que ele nos deu. Somos chamados também a sermos mordomos do tempo. Somos chamados a sermos mordomos das capacidades de tudo. Nós temos um Deus que é generoso para conosco. Nós temos um Deus que se tem dado para que nós também possamos dar. Para que nós possamos ser imitadores dele. Nós, quando fomos salvos, nós adquirimos uma nova natureza. Nós agora temos a natureza divina. E como natureza divina que nós temos, como filhos de Deus, nós temos que imitar o nosso Pai. Nós temos que ser mais parecidos com Ele. E este é um aspecto na qual nós devemos ser parecidos e deve-se ver. Dar-se. Deus deu-se por cada um de nós. Deus deu-se por este mundo que estava perdido. Que nós possamos nos dar também. Que nós possamos nos dar ao Senhor, primeiramente. Que nós possamos dar-nos a Ele como um culto de ação de graças ao nosso Deus. E se assim fizermos, naturalmente também vamos nos dar uns aos outros. Que nós possamos ser como a igreja de Filipos, que possamos ajudar aqueles que estão a servir ao Senhor, independentemente daquilo que os outros façam. Que não possamos esperar que os outros tomem iniciativa, que nós possamos tê-las. E também possamos entender que servir os outros é servir o próprio Senhor, como Paulo aqui o refere. Aquilo que nós fazemos a um irmão, por mais insignificante que possa ser, sabem o que é que nós estamos a fazer primeiramente? Ao Senhor. Certamente lembram-se daquele texto em Mateus capítulo 25, quando Jesus diz aos que estão à sua direita: vinde bendito meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Estava nu e vestiste-me. Estava preso e visitaste-me. E então, e esses vão dizer: mas quando? Quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, ou quando te vimos nu e te vestimos, ou quando te vimos na prisão e te fomos ver?
quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E quando nós fazemos alguma coisa aos outros, por mais insignificante que nós estamos a fazer, primeiramente nós estamos a fazer ao Senhor. E o Senhor vê. O Senhor contempla aquilo que nós fazemos. Nós somos chamados a sermos a luz deste mundo. E Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Que nós possamos ser assim uma igreja que glorifica ao Senhor, que é contemplada pela sociedade e que, então, serve também de exemplo para as demais.